Olá! A Câmara está mais próxima de aprovar um projeto que aumenta a pena para quem cometer crimes de trânsito sob o efeito de álcool. A Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto nesse sentido, que também vale para quem estiver sob o efeito de outra substância psicoativa. Entre os artigos do Código de Trânsito que seriam modificados está o que trata do homicídio culposo na direção do veículo sob a influência dessas drogas. Para conhecermos os detalhes do projeto, eu converso agora com o relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, que defendeu a aprovação do texto. Olá, deputado, muito bem-vindo. O senhor acha que o Código de Trânsito, nesse aspecto, não está bom o suficiente? Olha, é preciso sempre aperfeiçoar nossa legislação, à medida que isso se torna uma exigência. Em 2008, nós tivemos a Lei Seca aprovada. De lá para cá, para se ter uma ideia, nesses últimos 15 anos, foram quase 1 milhão de multas aplicadas em função de pessoas que dirigem sob efeito do álcool. Claro que de lá para cá, tivemos também um acréscimo muito grande no número de ocorrências, hospitalizações. Comparando-se o período de janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado, aumentou-se em 22% o número de óbitos e de 7% o número de acidentes nas rodovias federais. Nós perdemos 77 vidas nessas rodovias e em 1.509 acidentes. Claro que nós precisamos criar instrumentos que possam tornar mais eficazes a aplicação das sanções e sempre é muito oportuno, nesse caso, endurecermos e ampliarmos as penas para quem eventualmente dirija sob o efeito do álcool. A despeito das campanhas de publicidade, a despeito da educação no trânsito, que hoje se torna muito recorrente, nós precisamos alterar o Código Penal, o Código de Trânsito brasileiro, para aplicar sanções mais duras para que se evite o consumo de álcool para quem dirija nas estradas e também, claro, nas cidades brasileiras. Antes de detalhar o projeto, eu queria só fazer um comentário, ver se o senhor concorda. A gente viu aí alguns acidentes terríveis com pessoas dirigindo carros muito possantes, tipo Porsche, né? Houve dois, assim, em mais ou menos 2 meses, com pessoas que morreram, né? Esse projeto, ele mexe também com essa questão da velocidade e do tipo de carro? Olha, ele não trata especificamente do carro ou da potência do motor eventualmente. Ele trata de maneira igual todos os veículos automotores. Além de impor uma pena mais dura para quem dirija sob efeito do álcool, quem eventualmente provoca um acidente com lesão corporal grave ou que eventualmente mate, nós estamos também alterando o dispositivo do Código de Trânsito que trata da direção inadequada no que diz respeito à velocidade, principalmente nas proximidades de hospitais, escolas, logradouros, onde exista uma concentração maior de pessoas. Então esse projeto tem eleva a punição em caso de infrações relacionadas ao tráfego incompatível com a segurança da via. Isso, amplia a pena de 6 meses a 1 ano, que atualmente é aplicada, para 1 a 4 anos. Quer dizer que nós ampliamos a pena de detenção para esses casos da direção incompatível com a via e com aquela estrada ou rodovia com a velocidade máxima aplicada. É importante a gente considerar que só no ano de 2021 nós perdemos 10.800 pessoas em acidentes automobilísticos ligados ao consumo de álcool. É como se morresse 1,2 pessoas por hora em decorrência desses sinistros. Fora os prejuízos materiais, fora aquelas pessoas que se tornaram tetraplégicas, paraplégicas em razão desses acidentes, sem contar o tanto que o Estado, de uma maneira geral, o Sistema Único de Saúde, gasta para a manutenção e para o tratamento dessas pessoas. A gente tem um estudo, por exemplo, que indica que 80%
dos tratamentos ortopédicos decorrem de acidentes que acontecem nas 80%. estradas e nas cidades brasileiras. Então é um custo muito elevado que o cidadão eventualmente banca, justamente porque as pessoas não têm a consciência de não dirigir embriagado. Inclusive o estado de Tocantins, por exemplo, é um dado preocupante, no que diz respeito a óbitos e hospitalizações. Nós temos 11,8 pessoas para grupo de 1.000 habitantes. É o estado que mais pessoas morreram no trânsito ou que foram hospitalizadas em decorrência desses acidentes. Deve ser a Brasília dos anos de hoje em dia, porque nos anos 80 isso aqui era muito sem lei, muita estrada grande, né? Exatamente, e a gente precisa mudar isso. Como é que nós vamos mudar? Endurecendo as penas. Por exemplo, o homicídio culposo, quem matar alguém sob a influência do álcool ou alguma substância psicoativa, seria penalizado com a reclusão de 5 para 8. Agora nós estamos aumentando, nós estamos saindo de 5 para 8, de 5 para 18 anos de pena de reclusão. Entendi. No que diz respeito... 10 anos a mais. 10 anos a mais. No que diz respeito à lesão corporal de natureza grave, nós estamos saindo de 2 a 5 anos de reclusão para mínimo de 2 a 7 anos, tornando assim uma pena maior, como maneira também de se educar os motoristas brasileiros para que não possam dirigir sob efeito de álcool ou qualquer uma substância. Até porque, Aí de tem verdade... outra modificação no Código: conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa. Também muda a pena, o senhor lembra? Muda a pena de 6 meses e 3 anos atualmente para 1 a 4 anos de detenção. A detenção significa dizer que o regime de cumprimento de pena começa no semiaberto para o aberto. De forma que quem for pego numa blitz, eventualmente, faça ali o bafômetro e constata-se o uso do álcool ou de alguma substância psicoativa, ele ficaria detido de 6 a 1 ano, agora pode ficar de 1 a 4. Então é importante que as pessoas tenham consciência, que a gente possa aprimorar essa legislação, tornando as penas mais duras, porque existe uma tragédia social que se conta não somente através do número de mortes que são identificadas, até porque existe uma subnotificação em razão disto, né? Mas, sobretudo, porque existe uma soma muito grande de recursos do governo federal, do governo dos estados, que podia se voltar para outros atendimentos na área da saúde, que, por irresponsabilidade dessas pessoas, são destinadas a tratamentos ortopédicos de recuperação das pessoas que são vítimas do acidente de trânsito. Olha que perplexidade. A pessoa, às vezes, ela anda na linha, ela nunca bebeu, nunca dirigiu embriagada e, às vezes, se torna vítima da irresponsabilidade de uma terceira pessoa que não teve o mesmo cuidado. Quantos acidentes se tornaram emblemáticos no nosso Brasil? Você mesmo lembrou. Pessoas que trafegavam com limites por hora, fora dos limites, bêbado, né? E depois se verificou que estavam bêbados. Isso tudo tem tirado o sossego das famílias. Porque se você está bêbado, mas você vai a 60 quilômetros, você tem um pouco mais de reflexo do que a pessoa que está a 200. E hoje nós temos tantas facilidades, a pessoa se beber um pouquinho pega ali, um Uber, né? pega um Uber, pega um táxi. O Uber hoje, ou qualquer outro aplicativo, se tornou tão corriqueiro e tão prático. Deixa o carro ali, depois vai buscar no outro dia, e está garantindo a sua vida e a vida de terceiros que, infelizmente, estão morrendo por conta da irresponsabilidade desses poucos. Muita gente, às vezes, está num carro possante, num Porsche, acha que, em função disso, não precisa cumprir com a legislação de trânsito e vem matando pais de famílias que, às vezes, está ali no trabalho do dia a dia, como aquele motorista de aplicativo que morreu atropelado por um outro carro, e ele estava dentro de um carro de menor potência, porque ele dirigia fora do que previsto e permitido ali de velocidade, mas depois pôde se verificar e está tramitando o processo que poderá, inclusive, constatar que estava, na verdade, era embriagado, né? Uhum. Deputado, em relação a quem é apenas pego dirigindo após tomar um copo de vinho, isso aí continua igual, então? Na verdade, Perde a carteira, né?
quem for pego de uma maneira em geral, e existe ali um limite previsto na legislação do quantitativo de álcool que é presente mínimo, né? No sangue. Que é bem pequenininho. Você vai na sua mãe, toma um vinho, você já não pode... Ele vai sofrer essas sanções, porque quem conduzir sobre o efeito do álcool, independente de ser pouco ou muito, vai depender daquele limite previsto na legislação, vai poder, assim, ser detido de 1 a 4 anos, o que mudou em relação ao que atualmente é praticado, que seria de 6 meses a 3 anos. Então, isso vai mudar também? Isso vai mudar. Então, quem for pego sob o efeito do álcool, numa blitz, por exemplo, e ali no bafômetro se verificar o uso do álcool, ele também vai ter uma pena ampliada. Mas continua só precisando fazer o bafômetro se você resolver que você quer fazer. O bafômetro ele constitui uma prerrogativa da pessoa dizer que a pessoa não pode produzir prova contra si mesma. Certo. Mas existem outros mecanismos de aferição pela autoridade, no caso ali pela polícia, que torna desnecessária a utilização do bafômetro como meio de prova. Se a pessoa está ali, não consegue se postar em pé, fazer o 4. não consegue fazer o 4. Até tem muitos vídeos que saem na internet, eu já vi um cidadão tomando 2 litros de Coca-Cola para ver se no segundo momento do bafômetro não acusaria o consumo de álcool que ele consumiu. Então, assim, não é só o bafômetro, existem outros meios de prova e vale também o depoimento testemunhal dessas autoridades policiais que estão ali na ocorrência. É o olho vermelho, é o hálito em decorrência do consumo, é o fato de não ter ali o equilíbrio emocional, às vezes mesmo o fato de não dar conta de fazer o 4, que poderá levar à aplicação dessa sanção, que agora não vai ser de 6 meses a 3 anos, vai ser de 1 a 4. A gente precisa melhorar o trânsito. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu agradeço muito a sua participação. Eu conversei com o deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, que relatou o projeto que aumenta a pena para quem cometer crimes de trânsito sob o efeito de álcool e drogas ilícitas. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima!